Oi, tudo bom? Sou eu, Elair Niederauer, do Ateliê Babados e Fuxicos. Hoje eu trouxe um projeto de um conjunto de banheiro com material de reciclagem. Um jeans. Esse jeans que a gente usa todos os dias aí, às vezes está lá tirado num canto e a gente não tem para quem dar, acaba às vezes indo até fora. E assim, ó, eu pelo menos aqui em casa, na minha família, eu tenho o hábito. A calça jeans não serviu mais, não vai dar para ninguém, passa para mim. Porque eu aproveito o jeans todinho. Hoje eu vou dar um exemplo disso, tá? Nesse conjunto de banheiro que eu vou estar ensinando para vocês, são de várias calças jeans que eu vou separando. Quando vem para mim, eu lavo todas, abro todas as costuras, passo como um tecido e vou deixando elas empilhadas ali, por cor algumas vezes. E aí um dia eu tiro, vou lá e corto vários quadradinhos, ou de 10, ou de 8, ou de 5, e faço caixas, né? Então eu vou colocando, ó, os de 10 numa caixa, os de 5 noutra caixa, e sempre a gente tem o que fazer. Bolsa, tapete, e ali vai, né? É uma gama muito grande de coisas que a gente pode fazer. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um conjunto de banheiro. Na verdade, eu vou ensinar a tampa do vaso, que é a parte mais elaborada que tem. O resto é simples, é só seguir o mesmo processo que a gente fez nessa tampa do assento do vaso, tá? Se vocês quiserem que eu grave um novo vídeo ensinando a fazer os tapetes, aí comenta que eu faço um vídeo. Se não, é só seguir o mesmo passo a passo que a gente vai fazer para a tampa. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é esse conjunto, ó. Ele é assim, ó. Aqui tá o tapete, ó. E assim, ó, quanto mais marcado, ó, fica mais bonito, ele fica com mais personalidade, certo? Ó, fica muito bonito. Eu vendo muito bem isso aqui em feira e aqui em casa mesmo, no meu ateliê, as pessoas gostam porque ele é diferente e ele tem esse conceito do reuso, né? A gente precisa aproveitar as coisas, não é só jogar fora e tá consumindo. Então, se vocês gostarem do vídeo, curtam. Se vocês gostarem um pouquinho mais, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E comente aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam da aula, tá certo? Vamos à nossa aula. Um beijo. Bem, para a aula de hoje, nós vamos precisar de tecido para colocar no forro aqui, ó, para fazer essa parte. Um tecido que combine, né? No caso, com viés. Viés largo e estreito, ó, largo e o estreito, de preferência da mesma cor, ou também tu pode estar fazendo o viés. O forro, que é essa parte que vai aqui, o meu pegou ali, deu uma poeirinha. Esse forro aqui, que é esse aqui, ó, o forro. Uma tesoura forte, que é para cortar jeans, né? Uma tesoura mais resistente, termolina e pincel, que eu já vou explicar para que é. Uma manta, no caso aqui a minha, eu optei pela R2, tá? E já fiz os quadradinhos, ó, bem centralizado, né? Passei um risco de fora a fora e fiz quadrinhos já de 10 centímetros, porque no caso, o jeans que eu cortei é 10 centímetros, ó. Então, certinho o tamanho do pedaço de jeans que eu já cortei, tá? A manta. E aqui tá os moldes, ó. O molde, como é que eu fiz? Esse aqui eu cheguei nesse que é mais ou menos universal, tá? Esse aqui é a da parte de trás do assento. Porque eu medi vários que eu faço, assim, para muitas pessoas. E aí, esse aqui é um que fica folgado, sabe? Ele dá em quase todos. Mas, quando tu for fazer, vai lá no teu banheiro e mede o tamanho, a circunferência da tampa do assento, que aí é o suficiente, tá? Aqui no caso, eu tenho uma dica, ó.
ele é maior, ó, ele é maior do que o molde de baixo, tá vendo? Por quê? Porque ele tem que ficar, vamos dizer assim, ó, tá? Pra ele dar um volume aqui, ó, e caber direitinho o assento. Tu não pode fazer ele muito do mesmo tamanho, porque senão o assento, a tampa não passa aqui, certo? Então, e essa curva que eu fiz aqui também é para isso, porque quando tu amarrar, tu vai poder aproximar e tornar mais justinho quando tu amarra na tampa do assento, certo? Bom, aqui, ó, as medidas são essas. 45 de lado a lado. Essa profundidade aqui, ó, que é o tamanho, ó, dessa curva, são 7 centímetros, tá? E 5 é a largura total, no caso, daqui até o meio, ó. Então, na verdade, é 10 centímetros, daqui até aqui são 10 centímetros, ó. Porque o molde tá espelhado, ó. 5 centímetros e 7. Aí faz uma curva e corta, certo? Ah, outra coisa. Ele é 27 centímetros daqui até aqui em cima, sem o corte, né? São 27 centímetros até em cima e 45 de comprimento total aqui, de largura total, tá? Esse é o molde de trás do assento. Aqui, ó, o que que eu fiz? 25 centímetros daqui até aqui, tá? 46 centímetros de comprimento total, de comprimento aqui, e a largura eu botei 41 centímetros. Mas essas medidas podem ser alteradas de acordo com o tipo de vaso, o tipo de assento que vocês forem medir, certo? Então, aqui já tá. Essa manta aqui, o que que eu fiz? Eu fiz ela um pouco maior, ó. Eu cortei, porque agora nós vamos para a máquina, ó. Então, eu cortei com uma certa margem, depois que estiver pronto, aí a gente refila conforme o molde, tá? Eu gosto de cortar a manta maior, pra gente ter o recurso de estar costurando e às vezes na beiradinha fica com um acabamento não tão bom, daí tu refila e fica tudo direitinho, certo? O jeans, ele sempre desfia um pouco assim, ó, nas beiradas, né? E para o nosso trabalho ser mais durável, ele resistir melhor a uma lavagem na máquina, ao uso mais frequente, o que que eu faço? Eu uso a termolina. A termolina, ela é muito boa pra gente passar, ó, nas beiradinhas. Isso aqui a gente faz bem antes de começar a fazer o nosso trabalho. A gente pega um dia, ó, depois que faz, e aplica a termolina, ó, pelo lado do avesso, em toda a lateral, ó. Ele tira esse desfiado, não em todo, é só na beiradinha. Porque se passar em todo, ele fica duro, aí não fica legal. Aí fica uma coisa, o jeans perde a maciez dele, perde toda, tá? Isso aqui a gente faz só na beiradinha, ó. Tá? Porque daí dá mais resistência ao jeans, certo? Que deu todinha a volta. Então, é isso. Aplica, deixa secar. E aí, tu usa 1, 2 dias depois, tá tranquilo, tá tudo certo, tá? É essa a minha dica em relação ao jeans, né? Assim, pra ele não desfiar, porque eu uso sempre o viés mais estreito. Então, se tu botar, ele vai acabar desfiando a beiradinha. Então, assim, ele fica mais resistente e fica mais forte o nosso trabalho. Tá? Aqui, ó, eu coloquei a linha de cima da cor do viés e a linha de baixo da cor da manta. Por quê? Porque depois, quando tu for
botar o forro, se tu colocar uma linha escura, vai aparecer e não vai ficar legal, certo? Então, vamos fazer o nosso trabalho bem caprichadinho. Tu pode pegar, ó, bem na parte, qualquer lado tu pode começar. Eu gosto de ir pregando, ó, um a um. Vamos começar aqui em cima. Vamos começar aqui. E essa parte onde fica os quadrinhos assim, ó, que a gente vê que eles vão ser pequenos, eu deixo pro final, porque daí eu não preciso usar um quadro inteiro, eu posso usar só um retalho de jeans ali e a gente não desperdiça material. Ó, eu coloco a agulha, a máquina numa regulagem 3, mais ou menos, tá? Vem bem na beiradinha, porque se tu entrar muito pra cá, vai aparecer pelo lado de fora do viés, certo? E a gente não quer isso. Então, lá vamos nós, vamos colocando, ó. Um do ladinho do outro, sempre em cima daqueles quadradinhos. A gente tem que ser bem cuidadosa, ó, porque se tu desviar da linha, vai ficar torto na hora que a gente for pregar o viés. Aqui. Aqui. Tá? Agora eu volto. Ó, costura em cima da manta, a gente põe o dedo e sente onde é que a manta está, ó. E aí, eu vou costurar no outro lado. Sempre ajudando com o dedo, assim. Ó, contorna. Tá? É assim. Agora, essa parte que ficou, ó, essa parte que ficou ali no meio, a gente vai também costurar. Sempre ajudando com o dedo assim, ó, pra unir as partes, pra se manterem. Volta com a máquina ali de novo no outro quadradinho. Tá dando pra ver? Ó. Bem no... A costura é muito juntinha, certo? Agora a gente corta aqui e vai lá pro outro. É muito agradável fazer esse tipo de costura, porque fica bonito e a gente tem a sensação de que tá fazendo a nossa parte, né, em aproveitar os materiais que a gente tem aí em abundância, né? Que jeans é uma coisa que tem muita. Tem muito desperdício desse material, né? Ó. E essa técnica tu pode usar ela em bolsa, em qualquer coisa que tu queira fazer. Eu, quando vou fazer bolsa, eu não uso a manta R2. Eu faço muita eco bag de jeans. Daí eu uso
um outro material por dentro, né? Eu uso normalmente um tecido ou um gorgurão, ou tecido que eu tiver, pode ser até um lençol velho, um lençol que tu não queira mais. Tu vai lá, risca ele todinho, corta do tamanho que tu quer e faz o mesmo trabalho assim com esses quadradinhos. Cortina que tu não usa mais, sabe? Aquele material que tá lá no canto que tu não tem uso para ele, tu usa para fazer. Depois tu coloca um forro legal e tá tudo certo. Então eu vou continuar fazendo e eu já volto, tá bom? Ó, terminei de pregar todo o jeans, todos os retalhos de jeans em cima da superfície da manta. E agora eu vou começar a colocar o viés. O viés eu vou colocar esse estreito, tá? A linha da cor do viés. Então, agora a gente vai pregar ele também com ponto 3. Dá um retrocesso no início. E cuidando sempre, ó, para colocar o viés bem na divisa, né, que tape a divisa do jeans. E cuidando para a costura não sair fora. Bom, eu vou pregar toda essa parte aqui, depois quando eu for fazer novamente a parte que vai atravessar aqui, eu volto, tá bom? Nós pregamos todinho o viés neste sentido e agora nós vamos pregar ele assim, tá? Vai cortando conforme vai usando ali. E aqui, ó, eu sempre cuido a maneira de pregar, ó, pra ficar bem no meio, ó, o viés, a gente bota ele bem no meio. E como ele tá reto, é muito fácil de trazer ele sempre retinho, ó. Vai ali, começa sempre com retrocesso e vai costurando. Sempre dá uma controladinha pelo lado de cá, né? Se tá ficando bem no centro a costura. A gente levanta ali. Sempre dá enrolada com a parte que tu não tá usando. Certo? Eu vou terminar de pregar e eu já volto. Peguei ele todinho. Ó, como vocês viram, eu terminei de pregar o viés em toda a superfície da manta. Agora a gente pega o molde, ó, e coloca, o meio dele é aqui, ó. Tá bem marcadinho o meio, ó. Então, põe bem em cima desse risco, ó, onde tá o viés. E nós vamos marcar e cortar em cima dessa marcação. Certo?
Pego a tesoura aquela forte e corto, ó. Todo ele cortadinho, tá? Vamos limpar bem o fundo aqui, porque quando a gente colocar o forro, se ficar qualquer sujeirinha no outro lado, vai aparecer, né? Vamos colocar o molde, quer dizer, o molde não, o forro, tá? Colocar o forro e alfinetar ele. Alfinetar. Eu fiz uma costura de segurança em toda a volta e já refilei, ó. Ficou o nosso forro pregado. Agora a gente vai colocar a parte que segura. Eu não sei o nome dessa parte, mas é onde segura, né, o assento nesse protetor. Então, o que que eu faço? Eu marco o meio aqui e marco o meio aqui também, ó. Ó, o meio aqui já tá marcado porque é exatamente onde o viés tá, mas vamos marcar ali, certo? Ó. Então, a partir deste meio, eu vou colocar ele, vou prender ele no resto da peça, né? Ó, coloquei aqui. Aqui, ó, eu acompanho a volta dele todinha. Ó, com alfinetes. Marco aqui pra ver direitinho se ficou na mesma altura. Ficou, ó. Aqui ele tá certo. Vou fazer uma nova costura de segurança aqui. Vou já preguinho. Agora eu vou pegar o viés e eu marco mais ou menos, ó, no centro da parte oposta, à frente, marco e coloco o viés aberto. E aí eu uso essa dobradura do viés como medida para eu pregar ele, certo? Ele vai ficar bem parelhinho. Então, eu vou fazer toda a volta e já venho pra gente finalizar a peça, certo? Eu gosto de pegar o viés e botar essa parte dele, final dele, viradinho assim pra dentro, ó. Porque daí, se por acaso ficar qualquer desencontro no final, ele não aparece, ele fica pra dentro, tá? Aqui, corto esse final. Prontinho. Só dobrar ele todinho pra fora, ó. Aqui, se quiserem, pode alfinetar. Eu já não alfineto mais, porque eu já tenho uma prática grande nisso aqui. Eu já fiz muitos conjuntos iguais a este. Então, e a gente de tanto fazer vai ficando mais... Fica mais fácil pra gente colocar, mas eu sei, não é muito fácil.
As primeiras vezes vocês vão colocar, não vai ficar muito reto, vai ficar meio disparelho, mas assim, ó, não pode desistir. Pegar um TNT, um tecido mais simples e treinar a costura reta várias vezes. E simular pregando o viés. E vou dizer um negócio, isso funciona, porque eu sou prova disso. Eu colocava o viés toda vez que eu ia ver alguma peça que tinha viés, aí eu desistia. Eu queria desistir, não, tem viés, isso aqui vai demorar muito. Mas é que eu acho tão bonito o acabamento com viés e eu fui insistindo. E fui fazendo, as primeiras vezes não ficava muito bom. E por fim, olha, meu viés fica bem pregadinho, tá? Então, aqui, ó, é só ir ajeitando, dando uma colocadinha com a mão, ó. Para um pouquinho, olha a costura, faz, vai. Mas é só as primeiras vezes que o viés é chatinho de pregar, depois se torna uma coisa muito fácil e dá um acabamento muito bonito. A nossa peça foi concluída, né? A gente passou o viés em toda a volta, né? Tá todo pregadinho. Aqui, ó, eu deixei inteiro para não ficar atrapalhando ali, mas aqui a gente pode, ó, corta e dá um acabamento na máquina, né? Ó. Dá um acabamento nos dois lados. E tá prontinho. Aqui também. Pronto. Bem, era o que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado da peça, certo? E até a próxima aula. Um beijo. Ó, assim ficou a peça finalizada. Eu acabei esquecendo de mostrar. Ó. Certo? Então era isso.